Fala galera, e hoje tem vídeo novo no canal de um tema que está muito polêmico, que é a união estável. Você conhece as regras, sabe o que pode ser caracterizado uma união estável? Não sabe? Enfim, gente, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esse tema que está super em alta na mídia. E para me ajudar, ou melhor, para nos ajudar, hoje eu estou aqui com o advogado Rubens Darotti. Rubens, é um prazer ter você aqui no quadro, né? Para falar desse tema que está tão na mídia e também confunde muita gente, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje esclarecendo um pouco mais sobre as dúvidas, porque embora seja um assunto que não é tão novo, novo e é muito fácil você se deparar com alguém que esteja em uma união estável, muitas das pessoas elas possuem dúvidas acerca do tema. E hoje estamos aqui para esclarecer um pouquinho. É isso aí, gente. Então, vamos lá, Rubens. Então, o que é uma união estável? Bom, união estável são quando duas pessoas elas convivem publicamente, duradouramente e de forma contínua com o objetivo de constituir uma família. A grosso modo, esse seria a união estável. A gente estava conversando aqui nos bastidores, não necessariamente a união estável ela precisa ser um casal. Eu posso ter uma união estável com uma amiga, com um amigo? Sim, poderia? Poderia, porque assim, a união... Bom, depende. Vamos lá. Se você estiver convivendo com esse amigo de uma forma pública, contínua, duradoura, e desde que com o objetivo de constituir uma família, já caracterizou a união estável. Sim. Então, pode independente da relação sexual. Independente da relação sexual. Relação de casal, sexual, né? Porque isso aconteceu até na mídia agora, né? A questão do Gugu, né? É casado, não é casado, né? Tinha uma relação sexual, não tinha, né? Que é uma coisa que está na mídia, na televisão. Mas não necessariamente não morar na mesma casa. No caso de que eles não moravam na mesma casa. E não ter uma relação ou ter uma relação sexual, a união estável não tem problema. Pode ser uma união estável. Pode ser uma união estável. Porque assim, a união estável não necessariamente você precisa morar no mesmo local, no mesmo ambiente. Sim. Mas desde que seja... Quanto ao do Gugu, é um pouco... Mais complexo. Mais complexo. Mas a modo geral... A modo geral poderia ser. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade. A gente fala união estável, mas se compara muito até o casamento, e tem essa questão dos bens, né? Tipo assim, temos uma união estável, né? Essa união acaba, se separa. Como é que fica essa questão dos bens, de divisão de bens? Funciona meio como casamento? Tem alguma coisa diferente? Como é que fica essa parte de divisão de bens quando essa união é rompida? Bom, a união estável, quando você não tem uma manifestação expressa ao contrário, ela vai se equiparar ao regime de comunhão parcial de bens, que é aquele em que os bens que se comunicam serão aqueles adquiridos após a constância da união, ou no caso seja do casamento ou ali do companheirismo, em que as pessoas elas passaram a residir juntas, ou a que configurou a questão da união estável, como não necessariamente morar na mesma casa. Né? Às vezes as pessoas têm essa, sei lá, seu namoro, por exemplo, tem essa questão que você falou de continuar uma família, às vezes se eu não moro na mesma casa, pode ser caracterizado como uma união estável. Pode ser. Desde que estejam presentes todos aqueles requisitos mencionados no início da entrevista. Então, assim, primeiro, se for a questão do regime de comunhão parcial de bens, vocês o que vai ser dos dois serão aqueles bens que foram vocês conseguiram depois da união. Então, terminou a união estável. Aquilo que foi constituído junto. Onerosamente, porque nem todos os bens adquiridos na constância ali, eles vão ser divididos entre os dois, porque aqueles bens que são adquiridos por doação ou por herança, eles não entram na partilha. É só, mas eu não sabia, mas a gente tem certeza que não sabia também. Agora muita gente, Rubens, deve estar assistindo a gente se perguntando, será que eu vivo numa união estável? E como saber se eu vivo numa união estável ou não? Bom, aí você precisa já olhar aqueles requisitos que eu disse no começo da entrevista, que se estiver presente uma convivência pública, se várias pessoas postam fotos nas redes sociais, cuidado com isso, inclusive, se os vizinhos... Vale como prova mesmo a rede social? Vale. Foto no Instagram, foto no Facebook, tudo, na verdade, que você consiga demonstrar que vocês têm uma convivência ali,
já é um indício de que há uma relação, de que você está em uma união estável. Então, assim, para como saber se está em uma união estável? Se você possui uma convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir uma família, o que seja. Não é ali apenas um caso. Vocês têm um sentimento entre si, o objetivo de construir uma vida juntos. Se estiver presentes esses requisitos, sim, você está em uma união estável. Fica a dica, né? Olha, Né? Ele está assistindo a gente, já repensa essa relação, né? Porque talvez você está numa união estável e nem sabe, né? Exatamente. E hoje em dia é muito comum você ver pessoas que estão em uma união estável. Muitas vezes já tem essa noção, né? Não tem a noção. Olha só. Fica a dica para vocês, eu vou explicando muita coisa pra gente aí. Rubens, para ter uma união estável, eu preciso oficializar isso no cartório, eu preciso fazer um documento, um contrato, né? Se eu posso, às vezes eu quero, às vezes eu vou morar com alguma pessoa, né? Sei lá, eu quero oficializar, eu quero registrar. Existe um contrato para isso? Existe, mas só fazendo uma ponderação aqui muito importante, a união estável, no que difere ela do casamento, é que ela não precisa de um registro formal. Ou seja, você não necessariamente precisa ir ao cartório, precisa de um documento ali, uma escritura pública, que é o que se faz lá no cartório, quando esse contrato entre os conviventes ali. Não necessariamente você precisa desse documento para configurar a união estável, porque a união estável, diferentemente do casamento, ela é uma questão fática e não de registro formal. Sim. Então ela não precisa de um registro no cartório. O simples fato, se você conseguir comprovar aquele fato de que você tem uma convivência pública contínua e duradoura com uma pessoa e de forma a constituir uma família, aquilo ali já caracteriza. Independente ou não, se você tem um contrato com outra pessoa, um papel, aquilo, se não tiver a questão fática, não vai configurar. Não é um problema, né? Inclusive, se você fizer o contrato lá no cartório, o que é totalmente possível, você pode formalizar, mas não é obrigatório e não é requisito. Só se a pessoa tem muito interesse de ter um papel, né? A gente gosta de ter, né? Pra se sentir até que está casado, que está morando com alguém, né? Às vezes o papel ele formaliza, né? Na cabeça, pelo menos, dos dois, né? E, inclusive, ele não serve como prova. Não? Olha só, gente. Melhor vocês não tirar foto então no Instagram, porque pode fazer o papel e não tira foto no Instagram. Ele é um indício de que você possui uma união com alguém, porém ele em si não é prova. Não é prova. É só interessante isso, né? Porque, como eu disse, você precisa demonstrar, comprovar o fato. Ele não é igual ao casamento, tem um registro formal, que requer que você compareça ao cartório, enfim. Exatamente. Então, eu estava no seu testemunho para lá registrar se eu quiser. Não. Posso chegar lá? Sim. De comum acordo, você pode ir lá. Mas tem que estar os dois? Sim, precisa estar os dois. Sim. Não começa a fazer o meu estado aí, ó. Então, o meu estado comigo aqui agora. Pois você está no meu estado nem está sabendo. Exatamente, gente. Tem que estar os dois, então. Sim, precisa estar os dois. Por favor. E a gente falou algumas coisas já, né? Como faço para provar que eu estou numa união estável. Você falou a questão das redes sociais, pode ser um ponto, né? O que mais poderia ser para provar que eu estou numa união estável? Testemunhas, amigos, pessoas familiares. Em um processo judicial, amizade, pessoas que possuem uma relação íntima, você e família, é difícil, porque você não será considerado uma testemunha, e sim um informante. As pessoas, como você vai ter uma convivência pública, você não vai ter a dificuldade de chamar um vizinho, ou um amigo que não seja tão próximo assim, mas que você veja de uma forma eventual. Aquele senhorzinho que fica lá no mercado, qualquer pessoa que tenha o conhecimento de que vocês são um casal, de que vocês vivem juntos, enfim, que sabe da relação de vocês, já serve como testemunha, já é uma prova. Legal. A questão das redes sociais, como você já falou. Só me cuidar bem, gente, com essas fotos aí. Sim. Cuidado, documentos, mas que tipo de documento? É difícil eu falar um documento em si. Pode ser um documento que comprove aquela relação de vocês. Por exemplo, assim, na loja. Isso que eu ia perguntar. Ou, exemplo, assim, eu moro lá com uma pessoa e a sei lá, conta de energia da minha casa está no nome daquela pessoa. Isso ajuda? Não. Ajuda, com certeza. É um indício de prova.
filho em comum, embora por si só não comprove a união, já é um indício. O próprio contrato já é um indício também, ele sozinho não comprova nada. É uma coisa a mais. Mas, exatamente. Junta com a foto, vai dar tudo certo. Tá tudo certo, não tem erro. Junta com as fotos do Facebook, tá tudo certo. Sim. E assim, são várias coisas, tudo que demonstra a relação, o afeto, a convivência ali de vocês é prova. Rubens, uma outra questão que está me surgindo aqui agora, exemplos, tá? Eu tenho uma união estável e eu ganhei uma herança, sei lá, um parente que morreu, eu ganhei uma herança de qualquer forma, eu ganhei uma herança. A pessoa, né, que está comigo, ela tem direito a essa herança? A parte, alguma coisa assim? Eu ganhei uma herança, eu me separei, eu tenho que dividir essa herança? Não, porque assim como eu já comentei, os únicos bens que eles são partilhados entre o casal são aqueles adquiridos onerosamente. Ou seja, aqueles outros que foram por doação. Se meu pai quer me doar um imóvel e ele faz um documento como que eu estou adquirindo aquele imóvel como doação, a minha companheira, ela não tem. Não precisa ser uma herança de morte, por acaso, assim, né? Não precisa ser, meu pai ou meu avô morreu e eu ganhei essa herança. Pode ser doação também, doação pode ser doação. Os bens adquiridos por herança também, eles não entram na partilha, tanto na união estável quanto no casamento. Olha só, bacana isso, gente. Não é porque a união estável é bem parecida com o casamento, mas não necessariamente tem os mesmos direitos? Tem, eles têm os mesmos direitos. Porque no casamento, por exemplo, se fosse um casamento convencional, não tem direito à herança também? No casamento convencional? Casamento mesmo? Não tem. Não tem? Não. É isso que eu queria saber. Então, herança tá ok, a gente pode ganhar herança. Tá tudo certo. Rubens, como é que funciona a questão da partilha, né, dos bens quando se separa, né, na união estável? Então, uma união estável, eu me separei, não deu mais certo. O que entra nessa partilha? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente, se não houver uma manifestação expressa ao contrário, a regra é que a união estável se equiparará ao regime de comunhão parcial de bens. Mas o que quer dizer essa manifestação expressa ao contrário? Como foi dito no início, você pode ir ao cartório e ter o seu papel. Sim. Registrar ali para mostrar para todo mundo que você está tem papel. Exatamente, que você está em uma união. E assim, é engraçado assim, né? As pessoas querem ter esse papel porque, exemplo, para não ficar naquele termo, eu me juntei, eu me amaziei, que eu falei de acho feio essas palavras. Feio no sentido da palavra ser feia, não porque tem algum problema com você se amaziar, se juntar com a pessoa, não tem. Né? Mas acho que talvez o papel ele forma de alguma forma, até para a sociedade, para você mostrar ali para os amigos próximos, a família, não, tem um papel aqui, gente, ó. Sim, né? sim. Eu sou casado, não, né? Eu tenho uma união. Né? Que é legal também, né? Não, com certeza. Porque já que se você não quiser estar ali em um casamento em si, você pode, de certa forma, também ter um papel para oficializar, digamos assim, né, a grosso modo, a sua união estável. Mas, então, nessa escritura pública que você faz no cartório, você pode já ali, naquele ato, dizer qual regime que você quer adotar. E nesse regime você pode adotar qualquer um daqueles presentes para o casamento. Comunhão universal, separação total. Dá para deixar isso claro. Aí se você não dizer ali naquela escritura pública que você quer adotar, digamos assim, eu quero comunhão universal de bens. Então a regra vai ser a comunhão parcial de bens. Aí nesse caso a separação vai ser de acordo com o regime, ali a questão dos bens, a partilha, que como acontece na comunhão parcial, é que só vão se dividir ali, é feita a partilha dos bens adquiridos onerosamente após a união. Só para deixar claro para as pessoas que não entendem, o que seria onerosamente? Só para quem tem casa entender. Que os dois adquiriram em comum esforço. Isso. Aí muitas vezes, trabalhando no dia a dia, eu já vi pessoas, mas eu comprei um carro, só eu que paguei aquele carro, e agora eu tenho que dividir. Se você não tiver uma prova em contrário, algum documento, enfim, que comprove isso só que você está falando, você vai ter que dividir sim. Por quê? Presume-se que na união, tanto no casamento quanto na união estável, aquilo ali ele foi adquirido em comum esforço. Entendi. Fica a dica, galera. Muita dica hoje aqui nesse programa. Legal. Rubens, né, nosso tempo, infelizmente, ele não... Eu sei que esse assunto rende, dá pra gente ficar aqui mais meia hora só falando disso.
Né? Mas uma outra questão também é a questão dos hoje em dia os casais homossexuais eles podem casar, eles podem ter uma união estável, direitos iguais para todo mundo, graças a Deus o mundo está evoluindo. Com certeza. Né? E a justiça também, né? Sim. Graças a Deus, né? E eles também podem ter uma diferença da união estável para casal hétero, para casal homem, é tudo a mesma coisa, como é que funciona? É tudo igual. Não há nenhuma diferença entre... Por isso que a todo momento na entrevista, em momento algum eu falei a união entre homem e mulher, Sim. entre duas pessoas. Porque é totalmente possível que haja uma união estável entre duas mulheres ou entre dois homens. Seja livre toda forma de amor, gente, não temos problema, né? Não, nenhum. E todos têm seus Todos têm direitos. seus direitos. A gente está aqui para forçar isso, né? O Rubens aqui é advogado, né? E é isso, gente. Rubens, como eu falei, infelizmente nosso tempo é curto, né? Mas acho que deu pra galera em casa entender que, né, deu notariar muita coisa que eu também não sabia. Acho que a galera de casa também curtiu. Gente, eu vou trazer o Rubens aqui mais, tá? Esse aqui foi o primeiro vídeo, mas o Rubens vai voltar no canal. A gente já tem algumas outras pautas que nós estamos combinando, tão legais quanto essa, né, Rubens? Com A certeza. gente já promete, o Rubens vai voltar no canal Eu voltarei sim. com outra pauta, outro assunto bem legal como esse. E claro, gente, se vocês assistiram a gente até aqui, segue, se inscreve no canal, né? Gustavo Garcia, fica a dica. Se inscreve no canal, assina o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, que vem muita coisa legal aí. Rubens, mais uma vez, obrigado, valeu. Eu adorei ter você aqui. Obrigado. E esse foi o nosso Fica a Dica de hoje. Tchau. Tchau.